A Natália é uma jovem que vive em Beja, desde que nasceu praticamente, estudou aqui, fez a universidade aqui, trabalha na mesma cidade, desde que nasceu até agora, sempre na mesma cidade, sempre muito ligada aos seus projetos, quer a nível artístico, quer a nível profissional, que é mesmo a sua profissão, que é a mediação intercultural com a comunidade cigana, e sempre fui muito focada nos meus estudos e no meu trabalho. Acho que sou uma pessoa tolerante, uma pessoa de ciência, a pessoa consegue compreender, perceber o lado do outro. Acho que isso também é muito importante para o meu trabalho. E de certas situações que às vezes com que tenho de trabalhar, consigo ter essa visão do que o outro quer dizer, do que o outro vê. Tento explicar, eu consigo compreender e transformar as minhas ferramentas de trabalho numa forma de poder ajudar essa pessoa. A infância, nos primeiros anos sempre cresci com a comunidade cigana, com a minha avó, vivi com a minha avó até aos 6 anos. Infelizmente, a minha avó ficou doente e faleceu. Estive com alguns familiares até aos 9 anos, mas depois foi um bocadinho complicado, não havia as condições suficientes e tive uma instituição, recebi muito apoio, coisas essenciais para poder ter uma infância e uma adolescência normal, digamos, mas sempre focada nos meus estudos, sempre a fazer amizades, sempre em contato com a comunidade, algo que nunca deixei de lado. Algo que sempre me permitiu também manter o contacto com a comunidade cigana, não só por ainda manter contacto com alguns familiares, mas também estar sempre inserido em projetos, mas as amizades que tenho desde criança, de colegas de etnia cigana, que sempre andaram comigo à escola. Acho que uma adolescência normal, uma infância normal. As coisas essenciais estavam lá, a instituição também permitiu isso. A avó era feirante, trabalhava nos mercados e nas feiras, como a maioria das pessoas de etnia cigana há muitos anos atrás, agora é que as feiras têm vindo a diminuir bastante. Nessas alturas que eu passava tempo com a minha avó e com os familiares nas feiras, eu sempre tinha a curiosidade de estar com um livro de banda desenhada, até o jornal, com 5 anos já conseguia ler. E depois nas escolas gostava sempre de estar na biblioteca, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ler desde pequenina. Comecei a ler os livros de banda desenhada, né, os do Tio Patinhas, o Asterix, a Turma da Mónica. Depois já ia fazendo alguns desenhos e foi sempre um hobby, foi sempre algo que eu gostei. Quando não estava ocupada com a escola ou brincar com os amigos, o que eu gostava de fazer era estar na biblioteca a ler. No final do 9º ano, tive várias dúvidas sobre o que seguir, porque havia várias áreas que eu gostava. Eu sabia que em Beja não havia tantos cursos, mas principalmente porque eu já sabia que queria ingressar no ensino superior e não havia oportunidade de ir para outros cursos porque também a nível monetário só me permitia estar em Beja. Artes foi sempre algo que eu gostei, principalmente a parte da história e depois também o pintar. Eu tive a oportunidade de ir para artes visuais no secundário e depois na licenciatura é que ingressei em artes plásticas e multimédia. Sempre tive essa curiosidade de querer aprender mais, principalmente sobre a arte, sobre a história. Sempre foi um fascínio que eu tive. Também sabia, como pessoa de etnia cigana e um bocadinho sozinha aqui na cidade, eu sabia que quanto mais estudasse, mais ferramentas iria ter para poder ter uma vida mais estável. Então sempre foi um foco, estudar cada vez mais. Sempre tive a oportunidade de conhecer boas influências na minha vida. Então nunca foi um obstáculo. E isso permitiu-me eu chegasse onde estou. E momentos mais difíceis era mesmo por parte de quem não era cigano. Porque havia sempre o bullying de haver uma menina cigana na turma, ou ali na escola, ou uma menina cigana a destacar-se por este trabalho, ou coisa qualquer que fizesse. Nós sabemos que existe uma imagem padrão acerca da comunidade cigana e as pessoas atribuem muito aquela imagem do cigano que não quer estudar, que não quer trabalhar, que anda com grandes carros e são os preguiçosos. Só que as pessoas focam-se tanto nesses e depois esquecem-se que existe um grupo de ciganos que vive em extrema pobreza, com muitas dificuldades. E depois também existe um grupo de ciganos que são pessoas que fazem a sua vida normalmente, que estudam, que trabalham, que constituem a sua família, que é um dia-a-dia, que fazem o seu papel de cidadão português. O que é a lei cigana? É o respeito pelos mais velhos, respeito pelo casamento e pelo luto. E quando dizemos o casamento, não é o casamento precoce, é o não trair, é o saber ser mãe, é o saber ser esposa, é o saber ser dona de casa, é o saber fazer a sua vida como mulher casada e como mãe, mas também podendo ter outra vida. É o respeito pelo parceiro. A lei do casamento vem daí. É o unir as famílias e haver um respeito comum entre eles todos. É o respeito pelos idosos, é o respeito pelo luto, que isso acredito que vai sempre continuar a existir e acho que aí, no meu ver, não vejo problema nenhum. Até porque o luto cigano, se formos a ver, não é algo original dos ciganos, é do Alentejo. Quando eles emigraram para Portugal, começaram a imitar os alentejanos no luto. Só que eles continuaram até os dias de hoje. O alentejano já é raro de ver, apenas alguns velhotes. Claro que há sempre pessoas de etnia cigana, principalmente as mais velhas, que não entendem muito bem o porquê de só querer continuar a estudar e não fazer logo vida tão cedo.
existem muitos casos no Alentejo, principalmente nesta zona. E essas pessoas não compreendem que as novas gerações não vão ter a vida que eles tiveram, viver de feiras e mercados, poder ser feirantes ambulantes. Isso já não há, isso já não existe. As pessoas hoje em dia, principalmente as novas gerações, têm que se jogar aos estudos para poder ter uma vida estável. Existe essa dificuldade de compreensão por parte dos mais velhos. Não sendo familiares, pessoas que me conhecem devido aos trabalhos que tenho vindo a ter, abordaram várias vezes o porquê de eu continuar a fazer o que tenho feito, porque é que não assento. Eu gosto do que faço. E agora ajudo várias crianças para que elas possam ter a mesma oportunidade que eu tive. Dou-lhes essa visão, que elas têm que estudar e poder mais tarde ter uma vida melhor. É esse o meu trabalho. Acho que estou a fazer um bom trabalho, principalmente com estes miúdos e às pessoas que tive que me apoiaram. Foi esse apoio que eu tive que agora também influenciou para que eu fizesse o mesmo. Felizmente já existem pessoas da minha geração que já vão estudando, já vão tendo consciência que os estudos são importantes, que não podem viver como as pessoas mais velhas viviam. Apesar de ainda haver casos, pronto, nós sabemos que existem, também existem muitos casos cujas as pessoas têm consciência do que é melhor para elas. Às vezes o que os mais velhos acham estranho é, devido à idade que eu tenho, ainda continuar a estudar e a trabalhar e andar de projeto por projeto. Porque eles, ao mesmo tempo, eles acham, ok, ela é jovem, deixa de estudar. Mas agora já não sou jovem para eles. Só que eu continuo no mesmo e eles chegam, pá, rapariga, para um bocadinho. É assim que eu sou feliz. Há tempo para tudo. Há tempo para ser criança, há tempo para ser adolescente, há tempo para ser jovem. Há tempo para estudar, há tempo para trabalhar, há tempo para conhecer alguém e fazer a vida. Eu vejo uma grande diferença das comunidades dependendo de local para local. No Alentejo eles estão muito pouco desenvolvidos, também Algarve. Acho que isso também se deve ao facto de haver menos oportunidade para essas pessoas no que diz respeito a projetos sociais e às oportunidades na escola, porque as pessoas nestas zonas vivem em localidades com menos condições, bairros deles afastados no meio da cidade. Depois o facto de estarem anos no mesmo sítio e sempre com as mesmas pessoas, sempre a viver o mesmo dia a dia, a mentalidade torna-se igual às dos mais velhos que já lá estavam, porque têm pouca oportunidade de sair cá para fora e depois muitos acabam por viver como os mais velhos viviam. Por exemplo, uma ferramenta que outros miúdos tiveram muito importante que estes miúdos não têm é a tecnologia, é a internet. Aqueles miúdos não têm. Aqueles miúdos, no dia a dia deles, não estou a dizer que a internet seja uma coisa boa, mas sabemos que é uma boa ferramenta de educação. Eles entretêm-se com isso. Aqueles miúdos, como não têm essas ferramentas, eles ouvem no dia a dia é a opinião dos idosos, das pessoas e de outras pessoas mais velhas. Então continuam a comportar-se como se comportavam há 50 ou 60 anos atrás. Os mais velhos, acho que as crianças já começam a ter outro tipo de visão sobre as coisas e noto uma diferença nestes miúdos. Estes já vão ser uma mentalidade completamente diferente dos pais, uma visão completamente diferente. Lá está devido ao quê? Às escolas, aos projetos sociais, às intervenções que existem com eles. Os pais não tiveram, os avós. Acho que não se deve apressar, porque não é só uma vida que nós estamos a impossibilitar de vir a ter uma grande oportunidade da sua vida, ou conhecer novas pessoas, novas culturas, novos locais. Aí estamos a interromper várias vidas. Geralmente os pedidos podem ser feitos em qualquer idade. Já grande parte da comunidade cigana já casa depois dos 18, em cidades e locais pronto, vivem de maneira diferente com outras condições. Existem também mais intervenções nesses locais. Eu acho que tem a ver pelo facto de aqui também existir um grande número de pessoas de comunidade cigana em relação às outras cidades e porque nos outros sítios, também sendo eles maiores e com mais oportunidades, existe muito mais projetos sociais, existe mais intervenções, tem outros tipos de apoios, outros tipos de ajuda, ou seja, tem muitos mais pontos de fuga aonde ir e pedir ajuda, independentemente qual seja o motivo, e mesmo nas escolas, do que aqui existe. Porque aqui também é difícil conseguir acompanhar um número tão grande em comparação aos outros sítios. As outras cidades têm muito de ter menos pessoas de comunidade cigana, sendo cidades maiores, já têm outros projetos, não só dedicados à comunidade cigana, mas projetos em geral onde todas as crianças são bem-vindas. Aí existe uma grande diferença. O que muitas vezes, às vezes, as pessoas não sabem é que existem os pedidos entre as famílias. A mulher pode sempre dizer que não. O homem é que não. A mulher pode sempre dizer que não. Muitas vezes, por um bocadinho de pressão dos pais, sim, às vezes acabam por aceitar. Mas já existe muitas jovens que casam sem ser com pessoas de etnia cigana. Eu conheço muitos exemplos. Acho que as mulheres estão a ter um papel de grande evolução. Posso-vos dar o exemplo que neste momento existem mais mulheres licenciadas do que homens. Elas já começam, digamos, a bater o pé.
já começam a ser mais donas de si mesmas. Isto deve-se também não só à evolução da parte da comunidade cigana perante a sociedade e as oportunidades que têm vindo, mas com o passar dos anos, porque se nós também formos comparar outras comunidades há muitos anos atrás, também as pessoas casavam mais cedo, também as mulheres não votavam. Basicamente é uma comunidade que também está a ter uma evolução, mas um bocadinho atrasada comparada às outras comunidades. Mas é aos poucos vai lá chegando. Além da família em si cigana, a mulher cigana é sempre o elo da família, é sempre a pessoa mais importante da casa, né? Porque a mulher é mãe, é mulher, é irmã, é amiga, é filha, tem um grande papel na família. As mulheres da comunidade cigana, neste momento, são as que estão a destacar mais que os homens. Acho que são elas que estão a lutar mais. E estas grandes mudanças que temos vindo a ver, são elas que o têm feito. Existem muitos homens também a apoiar, mas aqui já podemos ver pelo facto de haver mais mulheres ciganas licenciadas do que homens, que podemos ver já a força delas. Né? Eu, para ser sincera, acho que é um bocadinho já difícil trabalhar com os adultos e os mais velhos. Acho que a mudança está nos mais novos e sim, devemos começar a trabalhar com eles, investir em projetos e intervenções, principalmente na área de educação com os mais novos, porque só assim é que vamos ver realmente a grande mudança que, ao fim e ao cabo, todos querem ver. Só com esta grande mudança é que vai haver realmente, digamos, uma harmonia entre a comunidade cigana e a comunidade geral. É quando todos tivermos as mesmas oportunidades. Hoje em dia a educação é uma chave, qualquer coisa que nós queramos fazer na nossa vida, para trabalhar, para viajar, para poder ir a qualquer sítio, nem que seja ir aos correios ou ir a um supermercado. Nós sem educação não somos nada. E acredito que a educação é a maior ferramenta que nós temos para mais tarde estarmos integrados no mesmo sítio e vivermos como uma grande comunidade e não haver pequenas comunidades. Acho que é o elo de ligação entre nós todos, porque só assim é que é possível nas oportunidades. É a partir da educação e essa educação deve ser uma intervenção nas crianças logo desde pequeninos. Só assim é que vamos ver a mudança com o passar dos anos. Vista profissional, como eu começo a trabalhar com as crianças logo desde os 3, 4 anos, depois eu trabalhei acompanhá-los nos próximos anos, durante o crescimento deles. Não existe uma estratégia só para as raparigas. Eu trato as raparigas e os rapazes por igual e atendo a cada um deles conforme as suas necessidades. Os pais não terem tido a escolaridade obrigatória. Há muitos assuntos que eles não sabem falar. Aí sim, se as meninas, quando começam a crescer e querem falar sobre outras mudanças corporais, sobre outros comportamentos adolescentes, aí sim, podem vir falar comigo e eu atendo cada uma de acordo com a sua dúvida, tal como os rapazes. Mas o trabalho que eu faço é tratar menino e menino por igual. No meu caso foi sempre aquela curiosidade de querer aprender, é ter a força de vontade para fazer, é o saber dirigir-se a um sítio ou a alguém e expor a dúvida, é pedir ajuda. Saber também organizar o seu tempo para fazer determinadas tarefas, não ter vergonha de pedir ajuda. A mensagem que eu quero deixar é que é possível manter um pé na tradição e outro pé na sociedade. Por isso é possível continuar a estudar e é possível continuar a respeitar a família. São livres de fazer o que quiserem. Elas são livres de poder continuar a estudar, são livres de pedir ajuda, são livres de agarrar essas oportunidades. Independentemente de uma mulher estudar e trabalhar, deixa de ser cigana. Saiba manter os valores familiares, neste caso, é principalmente respeitar a família.